Olá, seja bem-vindo ao vídeo sobre pessoas com direito que acham que podem tudo. Caso tenha um relatado interessante, deixem R/relatando. Tia intitulada insiste em conseguir algumas coisas da casa dos acumuladores de minha mãe. Nunca mais como na casa da minha tia e a história de como consegui a propriedade da avó em meu nome. Antecedentes. Sou filho único, minha mãe tinha 3 dos 9 anos, era divorciada e sua mãe, minha avó materna já havia passado por, e também avô em 76. Isso será importante porque eu puxo um cartão para uma tia autorizada. Minha mãe morreu em 2009. Ela era uma acumuladora e sua casa era imunda e mofada. Ela vivia em miséria severa. Eu tinha 41 anos quando minha mãe morreu e estávamos afastados na época devido à sua natureza abusiva. Isso também é importante. Minha mãe amarrava a cerca de arame com uma corrente e uma fechadura, e a mão quase entrava na porta dos fundos. Uma das duas portas da frente estava bloqueada com o tesouro. Agora, ela morava em um bairro pobre e perigoso, mas sua maneira de se barricar era um sinal claro de doença mental e não apenas de proteção. Outra coisa a notar foi a casa em que minha mãe morava ainda estava em nome da avó, pois nunca havia colocado a casa em seu nome. Todos os irmãos sentiram que ela deveria ter quando a avó morreu porque ela seria essencialmente sem teto. Tia Flu tinha o mesmo nome que minha avó. Tudo isso aconteceu na época do funeral de minha mãe, um incidente. Quando minha mãe faleceu, estava em mim fazer todos os preparativos para o funeral. Na verdade, eu tive que voar e esperei até meu marido, depois namorado na época em 09, iria para o funeral e eu voltaria com ele, o que significava que eu não tinha veículo. Dos 42 primos estranhos, apenas um estava realmente lá para mim. Vamos chamá-la de Saara. Uma das minhas tias, vamos chamá-la de Flu, era minha madrinha. Na minha família, os padrinhos tinham a mesma autoridade que os pais, mas não tanto, e se eles se foderem, nossos pais de verdade estabeleceriam a lei com eles. A maioria, no entanto, não era tão ruim, mas algumas das mulheres dos irmãos de minha mãe realmente levaram o caminho do direito "eu sou sua mãe" até o limite. Pessoalmente, acho que minha mãe foi a pior, mas sou tendenciosa. KKKKK. Minha mãe e tia Flu eram divorciadas e mães solteiras. Tia Flu acabou se casando novamente enquanto minha mãe nunca fez isso, mas ele estava fora de cena no momento dessa ocorrência. Um exemplo de como tia Flu estragou tudo uma vez: eu cresci na Califórnia e passava o verão com minha avó no Texas. Tia Flu cuidava muito de eu ser minha madrinha, e suas duas filhas, minhas primas, obviamente, estavam próximas da minha idade e todos nós brincávamos juntos. Em um verão, estávamos sendo pirralhos particularmente irritantes e o carro dela teve problemas quando estávamos tentando sair de uma loja de departamentos. Um homem veio ajudar minha tia, em sua frustração e raiva por toda a situação. Nós, filhos, que tínhamos idade de um dígito na época, também não estávamos ajudando. Ela gritou conosco para voltar ao carro. Quando ela nos bateu, ela bateu suas duas filhas com a mão aberta. No entanto, quando ela bateu ela pegou uma chave e me bateu no meu traseiro várias vezes. Eu tive uma vermelhidão por um tempo e quando chegamos à casa da avó, liguei para minha mãe em lágrimas. Merda, bateu no ventilador e eu estava no próximo voo literalmente naquele dia e como a avó não dirigia, tia Flu me levou para o aeroporto. Ela estava furiosa por eu ter denunciado ela. Tenho 54 anos e minha bunda está doendo até na memória. Foi tão impactante, ok. Assim. De volta ao funeral da minha mãe. Lembre-se, eu sou filho único aos 41 anos fazendo arranjos para o funeral e depois teria que lidar com o tesouro da minha mãe. Vou ficar com o primo que estava me ajudando a chegar pela cidade quando receber uma ligação da tia Flu. A conversa é parafraseada. Tia Flu, você precisa chegar à casa de sua mãe agora. Eu por quê? Tia Flu, porque eu preciso entrar nisso. Eu por quê? Tia Flu, quero ver o que ela tem em sua casa. Eu por quê? Tia Flu, ela tem algumas coisas que eu quero e ela também tem minha cômoda. É por isso. Pare de me perguntar por que se encontre aqui e abra sua casa. Minha prima me assumiu porque, bem, não queríamos que ela invadisse porque ela parecia desequilibrada. Quero dizer, a casa de minha mãe estava imunda e, francamente, não há nada lá que tia Flu possa usar, a mofo lá. Então, Sahara e eu vamos e tia Flu já havia usado um cortador de corrente para cortar a pequena e desprezível fechadura que mantinha a corrente unida para trancar os portões. Nossa! Eu tinha dado a chave e você já me chamou, não podia esperar por isso? Então chegamos lá, Sahara e eu ando pela parte de trás da casa extremamente pequena, literalmente com 4 quartos em ruínas, e vejo que a porta dos fundos foi aberta. Enunciei cada palavra. Eu estava farto da merda dela e nunca superei ser atingido várias vezes com uma chave naquele dia de verão. Com essas palavras, ela recuou porque sabia que eu estava certa. Eu trouxe isso de tal maneira a lembrá-la de dela morte da mãe e como ela sentido. Agora, honestamente, fiquei feliz que minha mãe morreu porque isso significava que seu abuso definitivamente parou, mesmo que não tivéssemos contato naquele momento. Tia Flu voltou disso, ela tentou puxar a autoridade sobre mim, mas eu tinha meu próprio trunfo. KKKKKKKKKK. Tia Flu,
Bem, pelo menos quero minha comoda de volta. Tudo bem. Ligue para Rick Bob, o pai bebê da filha, e pegue o caminhão dele aqui. Vou ajudar a limpar as coisas para você. Ela faz a ligação e, quando esvazio a comoda, puxo para fora uma tábua de madeira não utilizada com algumas facas. Você poderia dizer que não era utilizado porque ainda havia um pedaço de plástico envolto em psiquiatra ao redor para segurar as facas. Era uma única faixa de plástico embrulhada e exposta às bordas da tábua. Era basicamente segurar as facas junto com o tabuleiro. Agora, essa tábua é de madeira. Tem mofo na casa. A tábua é de madeira com as bordas expostas. Você entende onde eu quero chegar com isso? Isso mesmo. É uma coisa de fibra com bordas expostas em uma casa com mofo. Tia Flu ligou para Rick Bob e Rick Bob estava a caminho com seu caminhão. Sahara estava do lado de fora esperando. Ela não queria entrar em um tesouro na miséria e eu não a culpei. Na verdade, eu disse a ela para não ficar do lado, mesmo que ela tivesse ajudado de bom grado. No momento em que Tia Flu me viu puxar a nova tábua, ela a agarrou. Olhei para ela e ela disse, eu quero isso. Ela me encarou. Tivemos desafios anteriores em outras situações, pois eu era um adulto, quase como se me desafiasse a desafiá-la. Bem, ok. Mas você percebe que isso está arruinado, certo? Há mofo por toda a casa e isso é madeira exposta. Agora, lembre-se de que você não podia ver o molde, pois nenhuma das tábuas tinha preto, mas você sabe, está absolutamente lá. Tia Flu, então você ia jogar fora, certo? Então eu posso ter. Sim. Mantê-la. Tudo aqui é lixo e está tudo mofado, mesmo que você não possa vê-lo. A madeira, as roupas. Seus olhos apertaram os olhos e ela fez aquele rosto de bunda de gato, porque sabia que eu também estava implicando sua comoda estúpida. KKKKKKKK. Começamos a terminar de limpar a comoda. Rick Bob chegou e eu deixei Tia Flu e Rick Bob arrancarem a comoda de casa. Eu também disse a ela que ela pode ter qualquer outra coisa que ela quisesse, porque sim, eu só ia jogar tudo fora. Eu basicamente fiquei por aqui e deixei que eles fizessem todo o trabalho, porque foda-se tudo se eu estivesse naquele lugar por mais tempo, mas eu precisava encontrar uma maneira de fechar. E, de fato, enquanto Tia Flu conseguiu o que queria, Sahara e eu fomos a uma loja de ferragens para descobrir uma maneira de fechar a casa. Epílogo. Eu tinha visitado Tia Flu algumas vezes após o incidente nos anos seguintes. A primeira vez que vi a tábua, perguntei se era a mesma e ela confirmou que era. Ela ainda tinha as facas também. Ela disse, veja, eu lhe disse que estava tudo bem. Nós não ficamos doentes. Vocês todos. Eu nunca comi na casa dela novamente. E ela alimentou seus netos usando comida cortada naquela tábua de madeira. Agora, por que era importante mencionar o fato de que ela tinha o mesmo nome que minha avó e que aquela pequena propriedade nunca foi colocada em nome de minha mãe? Eu tinha esquecido de pagar os impostos por alguns anos. Até então, a propriedade tinha vegetação coberta de vegetação, eles consideravam a casa condenada. A cidade havia recebido algumas queixas de que viciados em drogas estavam morando lá por vizinhos. Sim, meu mal, eu sei. Eu estava lutando para continuar a longa distância, e, finalmente, a cidade ia arrasar a casa e remover os detritos. Custaria $5.000 para fazê-lo. A cidade teve que encontrar o proprietário apenas para descobrir que ainda havia 6 filhos adultos da minha avó vivos. Todos receberam uma carta da cidade mencionando que, se a casa não fosse cuidada, as ações acima listadas aconteceriam e deviam os $5.000 à cidade que isso custaria. Sim, era uma casa muito pequena. Minha família geralmente é pobre e não podia realmente gastar esse dinheiro. Eu não sabia que a carta havia sido enviada até que um dos meus tios me ligou e então recebi uma ligação estridente da tia Flu enlouquecendo porque a casa estava em nome dela e ela pensou que seria responsável. Lembre-se, ela tem o mesmo nome que a avó e a propriedade ainda estava em nome da avó. Então, enquanto a carta foi endereçada, tecnicamente, para minha avó, tia Flu viu literalmente o nome dela e enlouqueceu. Eu tive que tranquilizar a todos que isso será resolvido. Meu marido e eu juntamos o dinheiro, a cidade arrasou a casa e limpou a propriedade e nós pagamos. Depois, vou ao site do condado para cuidar dos impostos sobre a propriedade e vejo que a propriedade estava em meu nome. Uau! Eu nunca fiz nada sobre isso. Eu estava prestes a iniciar o processo também. Liguei para a administração fiscal e me disseram que havia uma ação de reivindicação de saída registrada para essa propriedade. Mais tarde,
Descobri que alguém disse à tia Flu que, como ela tinha o mesmo nome que a avó, simplesmente fazer uma ação de reivindicação para mim uma vez que meu nome estava nele, eu estava no gancho financeiro agora, já que o nome dela não estava mais na ação. Enquanto eu não tinha nenhum problema em pagar o dinheiro, eu estava chateado com a maneira como ela lidou com isso. Ela nunca ligou para me dizer, apenas fez isso pensando que eu não faria nada a respeito, mesmo que eu tivesse dito que pagaria e pago essas multas. De qualquer forma, essa pequena propriedade está em meu nome agora, é um lote vazio, eu mantenho a vegetação cortada, pago seus impostos todos os anos e verifico. Não vale nada porque é uma propriedade tão pequena, mas está em uma área que está começando a ser gentrificada. Sou amigo de um vizinho por sermos amigos de infância e estamos tentando garantir que a área não seja gentrificada. Também sei que preciso garantir que a propriedade seja minha, mas já faz mais de uma década desde essa situação, então vou deixar por um minuto. LOL. Enquanto isso, sou perseguido por investidores porque eles estão tentando comprar propriedades nessa área. Eu continuo dizendo não. Meus vizinhos cortaram nossas árvores para melhorar a visão. Portanto, essa não é a minha história, mas meus pais, no entanto, eles não conhecem a internet, então vou contar essa história para eles. Então, eu moro com meus pais, pois tenho apenas 14 anos e meus pais decidiram que queriam uma casa de férias na qual pudessem trabalhar e que se afastassem da vida. Quando nos mudamos, conversamos com o vizinho. De um lado estão bons vizinhos, um casal adorável que acabou de se mudar para sua primeira casa, e, por outro lado, tem vizinhos autorizados que alugam sua casa para qualquer pessoa que queira fazer festas. Quando olhamos ao redor do jardim, vemos 3 árvores muito altas, árvores saudáveis que provavelmente levaram cerca de 200 anos para crescer, e como estamos mergulhando, essas árvores impedem muito bem a vista da casa do outro lado do mergulho de ver o quarto e o banheiro dos meus pais que não têm cortinas nas janelas. Eu acho que você pode ver o que está prestes a acontecer. Temos que voltar para nossa outra casa para que minha mãe possa voltar ao trabalho quando minha mãe receber uma ligação dos vizinhos legais e essa conversa se seguiu. Ei, você precisa voltar aqui agora. Os vizinhos autorizados estão em sua propriedade com motosserras e eu não sei o que eles estão planejando fazer. Espere, o que você pode detê-los? Sinto muito, mas minha balsa está prestes a sair e preciso ir trabalhar. No entanto, posso chamar a polícia, se você quiser. Conheço todos eles muito bem, então eles virão rapidamente. Sim, por favor, vou pedir ao meu pai que pegue a próxima balsa e chegue o mais rápido possível. No entanto, quando a polícia chegou lá, eles se foram. Eu tinha acabado de sair da escola, e porque meu pai precisa me buscar, fui com ele para ver o que havia acontecido. Quando chegamos lá, vemos essa visão, as 3 árvores se foram e o que resta são 3 tocos de árvores muito aquiados e um pouco de vidro. Eles cortaram nossas árvores, no processo, quebraram parte da parede de vidro ao redor do convés. Ouvindo motosserras, olhamos para cima, ainda não há cerca, vemos 3 homens com 30 e poucos anos cortando madeira provavelmente para lenha. É quando o direito realmente começa. Ei, por que você cortou nossas árvores? Oh, ei, estávamos apenas olhando para o seu lado e percebemos que se essas árvores caíssem, elas poderiam realmente atrapalhar sua casa, e sendo novos vizinhos, pensamos que deveríamos fazer a coisa vizinha de reduzi-los para você, uma espécie de novos vizinhos ajudando cada um. O que? Essas árvores eram realmente saudáveis. Também você invadiu e cortou nossa árvore sem o nosso consentimento. Estamos chamando a polícia por você. O vizinho ficou tão bravo com meu pai por dizer isso, que diabos, nós melhoramos sua visão e garantimos que as árvores não batessem em sua casa, nós ajudamos você a chamar a polícia. Agora meu pai odeia ser chamado de cara, é como xingar para ele, para que ele fique com raiva também sendo muito mais forte e maior que eles. Então ele entrou enquanto eu fico lá sem saber o que fazer, então o mais velho, com 40 anos, olha para mim e diz, ei, querida, se você impedir que seu pai chame a polícia, nós lhe daremos um sorvete. Eu apenas me virei e entrei como o jeito que ele disse que era tão assustador. Avanço rápido cerca de uma semana e descobrimos que as árvores que eles cortaram realmente bloquearam sua visão do mar e cortaram as árvores na vista ajudaram a alugar. Eles foram multados em muito dinheiro e precisam fazer algum trabalho comunitário, além de nos pagar dinheiro suficiente para colocar uma cerca para que não tenhamos que vê-los mais. Os vizinhos titulares também começaram a alugar, então espero que nunca mais tenhamos que vê-los.
Obrigado por assistir, deixe sua opinião sobre os relatos nos comentários. Esse vídeo foi feito com muito carinho, muito obrigado.